Amém, irmãos? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Peço que os irmãos se coloquem de pé. Eu vou fazer uma leitura no livro de Atos, capítulo 2, o versículo 46 e o 47. Os irmãos que quiserem me acompanhar. Amém? Eu vou ler aqui. Atos 2, 46, 47. Vou ler aqui. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu peço que os irmãos façam uma oração comigo para a gente dar início ao culto, amém? Senhor Deus e Pai, digno de honra e de glória, muito obrigada por este momento que o Senhor nos trouxe aqui. Obrigada por mais uma semana que o Senhor nos permitiu passar. E obrigada pela oportunidade de nos trazer até a Tua casa, Jesus. Agradeço pela vida de cada um, Senhor. E te agradeço, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Continue nos abençoando, nos protegendo e nos permitindo te adorar com tudo que temos e somos, Senhor. Unge nossas vozes para que o louvor que tocarmos a Ti, Senhor, seja perfeito, para como o Senhor merece, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos também que abençoe o Teu servo que vai trazer a Tua palavra, Pai. Fala com a Tua igreja, Senhor, que nós possamos ser tocados pelo Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu peço e desde já eu te agradeço. Amém. Grupo Kairos Compromissos Irmãos com a Paz do Senhor, amém? Vamos estar iniciando mais um culto com a graça e glória do nosso Senhor e Salvador. Eu vou estar lendo aqui em Isaías 12, do 1 ao 4, que tem por tema: Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. E dirás naquele dia: graças te dou ao Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolastes. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Glória seja dada ao teu nome. Que possamos louvar ao Senhor, que possamos agradecer tudo que Ele tem feito por nós, sempre com o nosso coração alegre. Amém? Sempre alegre.
Agora peço que os irmãos orem comigo em favor da oferta, amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença e Te agradecemos por mais uma oportunidade, Jesus. Nós oramos e intercedemos por todos aqueles que irão Te ofertar e dizimar na Tua casa, Pai. Continue abençoando, continue trazendo oportunidades, Jesus, abrindo as portas de emprego e capacitando, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos e desde já nós Te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus, dando continuidade aos nossos louvores. Antecedendo este louvor, eu gostaria de estar lendo em Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, que diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do nosso amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Louve com alegria ao nosso Senhor. Glória seja dada ao Teu nome, Senhor, aleluia. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado, aleluia. Santo és Tu, Pai. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, O sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, O sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é,
ressuscitou, ressuscitou. Glórias a ti, Senhor, aleluias. Glórias, 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 glórias ao teu nome, Senhor, Ele vive. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Grupo Caroz agradece a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Pode ser, irmãos? Tudo bem com vocês? Estão todos felizes com o Senhor nessa manhã? É muito gratificante, muito bom estarmos no melhor lugar, né? Que nós poderíamos estar. Na presença do Senhor. Na casa de Deus. Tendo intimidade com Deus e vivendo um pouco da essência de Deus, que é o poder de Deus. Amém, irmãos? Aí eu faço uma pergunta, você já parou para pensar sobre isso? Como é bom estar aqui na presença do Senhor? Como é maravilhoso? Outro dia eu trouxe uma palavra na igreja do Falque, e eu dizia para os irmãos, pela palavra do Senhor, que é desse lugar, do altar do Senhor, deste púlpito aqui, que sai as bênçãos de Deus para a vida da igreja, para a vida de vocês.
porque é a palavra do Senhor, viva e poderosa. E quando ela entra no meu e no seu coração, o coração pode ser o coração mais duro, coração mau, coração de pedra, ele é transformado pela palavra do Senhor. É muito bom estar aqui com vocês. Quero expressar a minha alegria. Eu não sei se todos me conhecem, mas já tive aqui algumas vezes, né? Acho que, se eu não estou enganado, acho que 2 vezes, trazendo a palavra do Senhor. A última vez, me parece que eu preguei aqui, mas também preguei quando era lá em cima. Um pouco mais em cima aqui, né? E conheço muitos dos irmãos aqui, como conheço também uma pessoa que congrega aqui, que é minha prima, a Gidel. Olha ela ali, sentadinha. Faz parte da minha família. Então, assim, estou muito feliz. Agradeço pelo convite. Esses irmãos, né, essas irmãs maravilhosas aí que têm nos convidado. Muito obrigado de coração. Quero convidar a todos os irmãos a se colocarem em pé e pedir permissão também para a gente... Eu acho que eu estou um pouquinho distante dos irmãos, eu queria não fazer uso da máscara aqui, eu estou sentindo dificuldade. Confesso que eu estou um pouquinho fora de forma, e aí eu estou sentindo um pouco de falta de ar falando aqui com a máscara. É porque lá no FALC a gente prega sem máscara, né, porque é um pouco mais distante, mas eu quero pedir permissão aqui para mim não usar a máscara, e prometo para os irmãos que não vou sair daqui, vou ficar quietinho aqui, com todos os cuidados necessários. Amém? Então, nós vamos ler a palavra do Senhor, que está no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 2. Capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 42 ao 47. A gente já ouviu aqui alguns textos, né? Lido aqui pelos nossos irmãos à frente. Diz assim a palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Feche os seus olhos. Maravilhoso e poderoso Deus, Pai que estás nos céus. Graças te damos por este momento maravilhoso, o qual estamos diante de ti e diante da tua palavra. E tu és o Senhor desta palavra bendita. O nosso Deus, que é poderoso, que é fiel e que conhece, sabe tudo em cada um de nós, ó Pai. Obrigado por estarmos juntos, reunidos diante de ti, na mesma fé, na mesma esperança, no mesmo amor. E permita, Senhor, que a tua palavra, ela venha ao encontro do coração de cada um dos teus filhos, Senhor. Essa palavra, Senhor, que anima, que fortalece. Esta palavra que engrandece, que exalta, mas também que repreende, mas também que salva. Que o Senhor fale em cada coração. Que o Senhor nos use em suas mãos poderosas nesta manhã, como instrumento vivo diante de ti, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Cada um dos teus filhos, cada um, Senhor, das tuas ovelhas, Senhor. Meu Deus, fala conosco, esteja conosco, Senhor. Que a ação do Espírito Santo seja agora livre, Senhor, e em cada vida, Senhor, que cada um te exalte, te glorifique, que cada um te busque, Senhor, que cada um viva neste momento a tua vontade e o teu querer, Senhor. Por isso manifesta a tua obra, Senhor, e esteja conosco, Senhor.
tu és o nosso Deus, e a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Fica conosco, Senhor. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. O título que viemos trazer para os irmãos hoje na palavra é: o que faz a igreja vencedora? E aí nós vamos trabalhar dentro da palavra do Senhor, usando esses textos que nós lemos aqui, ações e atitudes da igreja de Cristo que a faz vencedora. O texto que nós ouvimos aqui pelos irmãos, a gente já, e é Deus trabalhando, né? Deus falando, já ouviu aí um pouquinho daquilo que Deus quer falar conosco. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem dor, nem tristeza, nem fome, nem guerra, nem peste, nem pandemia, nada, nada, nada. Mas aí o texto diz assim: mas em Cristo Jesus, nenhuma dessas coisas, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Nós somos vencedores, irmãos. Você é vencedor. Você é vencedor em Cristo Jesus. Nós cantamos aqui, aquele que deu a vida por cada um de nós e venceu a cruz, e venceu todo o mal, e venceu a morte. Louvado seja Deus. E ressuscitou. E hoje, diz a palavra, intercede por nós. Jesus está lá, à direita de Deus, intercedendo por nós. Louvado seja Deus. Como Deus e Senhor, poderoso que é, com todos os seus atributos, a Bíblia diz que Ele olha os fiéis da terra. Deus te vê, Deus te enxerga. Deus não está distante. Se você já pensou sobre isso, e às vezes até indagou, será que Deus está distante de mim? Será que Deus não me ouve? Eu quero te dizer nesta manhã, que Deus está com você. Que Deus está te ouvindo. Que Deus está te vendo. Que Deus está te contemplando. Aleluia! Deus está perto, Deus está conosco, louvado seja Deus. Então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aí nós estamos falando para a igreja, para o povo do Senhor. A igreja, ela começou com o chamado dos apóstolos. Jesus, ele começou a chamar os seus apóstolos um a um no primeiro século. Está registrado lá em Mateus capítulo 4, versículo 18. E ele chama Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Ele chama 12 discípulos. Depois, nós tivemos lá o problema com Judas, que se tornou o traidor, e morreu, né? Mas aí no lugar de Judas foi escolhido Matias. Então esse grupo, esses homens, eles se tornaram apóstolos de Jesus Cristo. Mas havia ali uma promessa de Jesus que eles deveriam ficar na cidade de Jerusalém para receber poder. E a Bíblia diz que eles permaneceram na cidade de Jerusalém. Havia ali as festas, né? E entre elas a do Pentecoste. E eles permaneceram ali no cenáculo, diz a Bíblia, orando. Num grupo de quase 120 pessoas. Logicamente as mulheres, né? De todos aqueles ou aquelas que também seguiam Jesus, aceitaram a fé, estavam ali orando ao Senhor. E aí nós vemos no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, a descida do Espírito Santo. Veio de repente, como um som,
veemente e impetuoso, diz a Bíblia, e encheu toda a casa em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Mas o texto diz também que foi vista ali línguas repartidas como que de fogo, a quais pousava sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Ali foi a descida do Espírito Santo. Essas pessoas, esses homens, os apóstolos, eles precisavam do poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para anunciar às pessoas a palavra do Senhor. Receber poder ali, irmãos, é receber o poder de Deus para sair falando, anunciando de Cristo Jesus. Porque o momento também não era um momento muito bom, era um momento de perseguição sobre a igreja. O império ficava em cima, perseguindo o tempo todo, e não queriam que eles falassem de Jesus de Nazaré. E qual é o normal disso? É se esconder, é fugir, é ficar amedrontado. Mas a Bíblia diz que depois que eles receberam o poder do Espírito Santo, eles tinham ousadia para falar do amor de Deus. Louvado seja Deus. Até penso, irmãos, que muitas vezes nós precisamos dessa capacidade de Deus, ousadia para falar da palavra de Deus. Porque o medo muitas vezes toma conta de nós. Às vezes nós nos fechamos, nós nos calamos e às vezes até fugimos. E aí eu quero lembrar aos irmãos que muitas vezes não é nem isso. Às vezes é o egoísmo, o orgulho. O orgulho de acharmos muitas vezes que nós já somos salvos. Já estamos salvos. Então eu não preciso mais falar, eu não preciso mais pregar para ninguém. E aí eu começo a ter problemas de relacionamentos. Com quem eu trabalho, com quem eu estudo, com quem eu convivo no dia a dia. Meus parentes, meus vizinhos. E aí como que essas pessoas nos veem, irmãos? Eu quero dar o meu exemplo. Não estou aqui para falar de ninguém. Mas eu quero dar o meu exemplo. Eu sempre fui, e eu gosto de ver quando os jovens aqui à frente cantando, com essa alegria, com essa força. Eu sempre fui líder dos jovens, eu sempre estive à frente, participei por muitos anos, acho que 2 décadas quase, do grupo de louvor da Vila Falck. Depois de muitos anos, de muito estar à frente, de ser líder, diretor da igreja, líder de mocidade, professor de escola bíblica, eu parei e fiquei pensando, Senhor, eu nasci na igreja, eu sou de berço, acho que eu tinha ali, eu não sei muito bem a idade, mas eu acredito que eu tinha ali uns 35 anos. Hoje eu tenho 56, viu, irmãos? Então faz tempo já. E aí, irmãos, sabe o que aconteceu? O meu coração começou a ficar muito triste e eu comecei a chorar aos pés do Senhor. E eu dizia para o Senhor, Senhor, há quanto tempo eu estou na igreja e, pelo menos aparentemente, eu não vejo uma pessoa, uma alma, uma vida que eu ganhei para Ti. O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Será que eu estou perdendo tempo? E aquilo foi tomando conta do meu coração e eu fui chorando aos pés do Senhor. Mas ao mesmo tempo também eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor me mude. O que está acontecendo? Eu quero que o Senhor me transforme. Se eu estou fazendo algo que não te agrada, eu quero, Senhor, ganhar almas para Ti, Senhor. Me capacita para isso. Irmãos, eu me levantei da oração com o meu coração mais leve, mais aliviado, acredito que confortado pelo Espírito do Senhor. E naquele mesmo ano, eu ganhei para Jesus 3 pessoas, 3 almas. Mas alguma coisa mudou em mim.
Aliás, muita coisa mudou em mim. Principalmente na questão do relacionamento. Porque eu era muito fechado. Muito fechado mesmo. Eu não tinha muita amizade com os meus vizinhos. Era de casa para a igreja, de casa para o trabalho, do trabalho para casa e da igreja para casa. Mas eu comecei a fazer amizade com os meus vizinhos. E comecei a pregar o evangelho para eles. Comecei a falar de Jesus para eles. Hoje, pela graça de Deus, eu tenho amizade com todos os meus vizinhos. Eu prego o evangelho para eles. A minha esposa tem que me parar muitas vezes. Eu entro no bar, tem uns bares lá, né? Eu entro nos bares, eu falo de Jesus, eu repreendo quando eles estão lá bebendo cachaça, falando besteira. E eles me ouvem, eles prestam atenção. Agora, a coisa mais linda é isso aqui. Hoje, pela graça de Deus e misericórdia do Senhor e bondade de Deus, eu e a minha esposa, nós temos muitas famílias que ganhamos para Jesus e estão servindo ao Senhor. Entre elas, já temos diácono e diaconisa. Bendito seja o nome do Senhor. Sábado passado eu preguei na igreja do Falque e nós levamos. Eu levei uma pessoa para a igreja e a Leni levou outra pessoa. Nós levamos 2 pessoas para a igreja. Não é por causa da pandemia, irmãos. Isso é muitas vezes querendo fugir daquilo que Deus mandou a gente fazer. Que a gente não vai convidar as pessoas para vir à igreja, que a gente não vai pregar o evangelho. Eu acho que, meu ponto de vista, tá? Cada um pensa da forma como deve pensar. Mas o meu ponto de vista é aí que nós devemos levar Jesus para as pessoas. É aí que nós devemos convidar as pessoas para estarem aqui. Bom seria que todos esses bancos, esses lugares aí estivessem ocupados por visitante. Bom seria que nós estivéssemos orando aí fora, orando em algum lugar, e aqui cheio de visitante para ouvir a palavra do nosso Deus, irmãos. Então tem que haver uma mudança, e Deus faz essa mudança. E a mudança muitas vezes vem com essa obra, a obra do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Então eles receberam poder para serem testemunha em toda a terra, diz a palavra. Pregadores do Evangelho. Louvado seja Deus. No entanto, na pregação de Pedro, que foi a primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Esses novos irmãos convertidos ao Senhor, eles precisavam se firmar. A Bíblia chama de crente neófito, que é o crente novo na igreja. Ele não sabe nada, ele precisa ser ensinado. E é papel da igreja, é papel de você, querido irmão, que há muito tempo está aqui e já foi ensinado, orientar, ensinar esses irmãos, para que eles sejam firmes e fiel ao Senhor, aleluia. Então a gente lê lá no início, né, do versículo 41 que já lemos aí. No início do versículo 42, que eles perseveravam. Esses irmãos, para eles perseverar, para eles estarem constante na fé em Deus, firme, eles precisam ser ensinados, eles precisam ser orientados. A palavra perseverar aí, eles se dedicavam. Ou seja, eles continuavam firmes. Por que muitas vezes, e muitos, né, ficam congregando aqui, ali, lá? É porque não são perseverantes. Não há dedicação, né? Não são firmes. E querem sempre aprender alguma coisa ou alcançar alguma coisa.
Então não persevera. É importante congregar para o fortalecimento da fé em Jesus Cristo. É muito importante, irmãos. O crente que diz que é crente, mas ele vem na igreja uma vez por mês. Tem gente que vem até uma vez por ano, né? Deus o livre. Tem gente que vem de vez em quando. Tem gente que vem só quando dá vontade. Nossa. Aqui é a porta do céu, diz a palavra de Deus. Aqui é lugar de salvação. Aqui é pronto-socorro. Aqui é melhor que hospital, é melhor que UPA. Amém? Glória a Deus. Aqui Deus se faz presente, aleluia. Aqui Deus faz milagres. Aqui Deus tira toda tristeza, toda angústia, toda dor. Aqui Deus faz de miseráveis homens e pessoas ricas, aleluia, cheias de fé, de esperança. Louvado seja Deus. Aqui Deus se faz presente. Ah, mas eu posso congregar na minha casa? Não. Você só pode congregar na igreja. Na sua casa você vai fazer um louvor ao Senhor, uma oração ao Senhor, até um culto ao Senhor. Mas é muito diferente. Aqui é a igreja. Da onde parte aqui a glória de Deus, o poder de Deus, a essência de Deus, a manifestação do poder de Deus. Onde desce sobre mim e sobre você as bênçãos de Deus. Louvado seja Deus. Em Atos 1, versículo 14, na Bíblia Nova Tradução Linguagem de hoje, o texto diz: eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Esses irmãos, eles estavam sempre em oração. E não era só as mulheres, tá? Eram os homens, eram os irmãos e as irmãs. Sempre em oração. Louvado seja Deus. A proximidade une os irmãos com laços de amizade sincera e alianças com Deus. Ou seja, estaremos também próximos com o Senhor, íntimos. Ou seja, assim como nós queremos estar íntimos com o Senhor, próximo do Senhor, nós também devemos estar íntimos e próximos com os irmãos. Parece que o momento é de distanciamento, mas é por causa do cuidado em relação à Covid. Mas nós podemos estar íntimos e próximos no mesmo coração, no mesmo amor, na fé, na esperança, na caridade. Ah, é momento de pandemia, deixa meu irmão lá. Se ele estiver precisando, irmãos, estenda a mão. Se Deus te der condição, ajude o seu irmão. Pratique a caridade, pratique o amor. Devemos estar sempre próximos, unidos como irmãos, com laços de amizades. Mas aí eu quero lembrar alguns irmãos, infelizmente, que essa amizade tem que ser sincera. Não pode ser falsa. Não pode ser arrogante. Não pode ser, irmãos. O mal não pode estar nessa amizade aqui. Eu estou falando de amizade sincera e alianças com Deus. Assim como íntimos com o Senhor, íntimos com os nossos irmãos. Então a gente tem que, muitas vezes, fazer um esforço tremendo, mas ter algumas qualidades que o cristão precisa ter, né? Paciência, falar pouco, procurar ser sincero, não mentir, e outras coisas mais, né? E aí nós vamos estar
próximos uns dos outros. Em Atos 4, versículo 4, o texto diz assim: muitos, porém, dos que ouviam a palavra, creram, e chegou o número desses homens de quase 5.000 almas. E essa foi a segunda pregação de Pedro. Quase 5.000 pessoas se converteram a Jesus Cristo. Olha como essa igreja cresceu, irmãos. Como ela estava crescendo, né? A igreja cresceu e se organizou. E os apóstolos continuavam, ou seja, continuaram perseverando em oração e no ministério da palavra. Ela teve que se organizar, essa igreja. Porque senão era uma coisa meio que, já estava, né? Meio que desorganizada. E havia muitas reclamações ali. Mas aí eles começaram a se organizar. E para isso, constituíram sobre a igreja diáconos. E os apóstolos permaneceram em oração e no ministério da palavra. Bendito seja Deus. Que igreja bonita, que igreja linda. Então a gente vai aqui rapidamente falar sobre apenas 4 atitudes que faz a igreja vencedora. A primeira atitude é o ensino. O texto diz assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O ensino, ele é essencial. A Bíblia diz que a palavra, o ensino, nada mais é do que a profecia do nosso Deus. Então é a palavra do nosso Deus. Mas vamos ler o texto aqui de Lucas. Abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 31 e 32. Diz assim o texto. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Bendito Deus. Aqui é Jesus Cristo. Ele ensinava então a doutrina e a sua palavra era com autoridade. Essa autoridade, irmãos, quem dá é Deus. O ensino, o conhecimento, melhor dizendo, a gente busca. A gente vai atrás. É preciso ler Bíblia. Eu não estive aqui com os irmãos de manhã, mas sei que os irmãos passaram aqui a escola bíblica. É preciso participar do estudo, da lição bíblica. Crente que não vem na escola bíblica é crente vazio, é crente sem palavra, é crente sem ensino. Precisamos muitas vezes ter mais humildade e ser ensinável. Nós precisamos deixar ser ensinado. Ah, mas aquele irmão, aquela irmã que está à frente, que é o professor. Irmãos, cuidado com isso. Participe desse momento maravilhoso que Deus tem concedido a todos nós. Nos reunirmos na casa de Deus para ser ensinado da palavra do nosso Deus. Louvado seja Deus. Eu não sei se você parou para pensar, mas nós temos irmãos que nasceu e morreu na igreja. Nós temos irmãos que não nasceu, mas aceitou essa palavra bendita, esse evangelho bendito, que é o evangelho, que é o ensino da igreja adventista da promessa. Nós temos uma palavra, nós temos uma doutrina e morreu firme. Nós temos irmãos que aqui estão, que estão firmes, e pela graça de Deus, vão descer à sepultura, se é que Jesus não volte antes, né? Amém? Quantos estão esperando Jesus voltar? Jesus pode vir a qualquer momento, né? E aí nós seremos transformados para encontrar o Senhor. E aí, irmãos, mesmo que
desçamos à sepultura, que Deus nos permita que a gente esteja firme. Mas sabe por que que é? Louvor, música, é adoração, certo? Mas palavra, ensino, é salvação, é santificação. É onde nós vamos aprender a ser separado do mundo. Quantas coisas há no mundo? Milhares. Mas nós não vamos querer nenhuma delas, a não ser que seja boa. O que é ruim nós vamos... Sabe por quê? Porque a palavra nos dá essa orientação. É o ensino. Se você não vem, se você não participa, se você não estuda, se você não lê, crente vazio, sem vida. Não tem vida, irmãos. É crente só empolgado. É uma empolgação, só que ao mesmo tempo vem um desânimo. E aí, quando se percebe, caiu da fé. Aí é só Jesus para ter misericórdia, né? Vamos lá. Segunda atitude. A gente vai pular um pouquinho aqui por causa do nosso tempo. Segunda atitude, comunhão com Deus. Tá, isso tudo está no texto lido, tá? Comunhão com Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus te chamou para ter e viver esta comunhão com Deus. Louvado seja Deus. Mas em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A comunhão aqui a gente pode dividir em duas partes: a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. A comunhão com os irmãos requer o compromisso de continuar juntos mesmo quando há conflitos, diferenças de opiniões e dificuldades de relacionamentos. Olha, irmãos, presta atenção nisso aqui, eu vou repetir. Requer o compromisso de continuar juntos mesmo quando nós sabemos disso, conflitos, diferenças de opiniões e dificuldades de relacionamentos. Nós não somos iguais. Eu não sou igual a você e você não é igual a mim. Eu tenho uma personalidade e você tem outra personalidade. Deus nos fez assim. Não adianta você querer que seja igual a você. Não é. Então nós temos que entender o nosso semelhante, como ele é. Deus fez ele como ele é. Se existe alguma coisa errada que ele faz, deixa Deus mudar ele, deixa Deus transformar ele. Deixa o Espírito Santo entrar nele e mudar a vida dele. É como a história do vaso, né, que precisa ser moldado. Mas aí é o Senhor que vai fazer. Nós não vamos conseguir mudar ninguém, irmãos. E comunhão com os irmãos é isso. É a gente conviver com esses irmãos dessa forma. A palavra comunhão, ela é composta de duas palavras. Presta atenção. Comum e união. Então você tem que ter tudo em comum e união. E unir, que é comunhão. Ela nos leva a sermos unidos de tal forma que temos as coisas em comum. E a definição é compartilhar tudo que sou e o que tenho com os outros. Amém, irmãos? Isso é comunhão. O que Deus te deu? Deus te deu muitas coisas boas. Eu estou falando de caráter. Compartilhe isso com o seu próximo, com o seu semelhante. Não seja egoísta. Isso é comunhão com os irmãos. Mas Deus pode ter te dado outras coisas também. Vamos ver lá em Atos 4. Atos 4, versículo 32 e 34. Vamos ver o que Deus pode ter te dado também.
Atos 4, versículo 32 e 34. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Olha que coisa linda. Cuidado, viu? Cuidado com o Deus Mamon aí, o Deus da riqueza. De repente você está servindo esse Deus e não sabe. Que é as riquezas, né? 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Olha o papel dessa igreja. Né? Alguns irmãos dessa igreja, da igreja dos apóstolos, eles tinham, né? Eles eram irmãos ricos, né? Irmãos bens de vida. E eles iam lá, eles viram a necessidade dos irmãos, venderam a sua propriedade e traziam para os apóstolos. Irmãos, às vezes nós colocamos o coração nessas coisas. Às vezes nós temos como ajudar o nosso irmão que não tem como pagar um aluguel, não tem onde morar. Às vezes nós temos como ajudar a igreja do Senhor e nós não fazemos. Mas aqui era diferente. Quem vive essa comunhão, a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos, pratica essas coisas aqui. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, longe de mim, eu não estou dizendo para você vender a sua casa, o seu terreno, o seu carro e trazer para a igreja ou ajudar um irmão. Não é isso. Não confunda as coisas. Eu estou dizendo que se Deus te deu muito, se Deus tem te abençoado grandemente, por que não abrir a mão, estender as mãos? Olha que a salvação pode depender disso, hein? O que foi que Jesus disse para o jovem rico? Ele não entendeu nada, né? Mas ele tinha como vender alguma coisa que ele tinha e ajudar os pobres, os necessitados. Mas o coração dele era tão duro que ele não fez isso e ainda saiu reclamando, né? Há momentos na vida, eu digo em coisas mais simples também, né? Não vender um terreno, um carro e doar para alguém ou trazer para a igreja, mas coisas simples, como, por exemplo, repartir o pouquinho que a gente tem. Vou dar um exemplo, um pacote de arroz que você tem lá, mas você sabe que tem uma família, tem passando necessidade, teu vizinho, teu parente, alguém da igreja, e aí você fica pensando, eu só tenho esse pacote de arroz. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Quem vive essa comunhão nem pensa assim. Já vai lá, pega a metade, ali, a metade. Você fica com a metade e a outra metade, que são 5 quilos, né? 2,5 quilos, e vai e entrega para o irmão. Está aqui, irmão, venho trazer aqui um alimento para você. É pouco, mas Deus me tocou para trazer para você. Isso é comunhão, irmãos. Isso é comunhão. E se você dá tudo também, com certeza, Deus vai te restituir. Deus vai mover o céu, a terra, o rico, alguém, de alguma forma, arrumar um meio para que você tenha, talvez, muito, muito além do que você pensa, porque você doou o seu tudo. Como a viúva pobre lá, né? Jesus falou assim, ela deu mais do que vocês. Mais do que vocês. Então Deus pode te abençoar, irmãos. E aqui é uma prova viva. Sou eu. Eu sou testemunha viva em relação a isso. O quanto Deus é poderoso.
quanto Deus é maravilhoso. Rapidamente, eu lembro que eu era um crente assim. Eu levava o dízimo lá de vez em quando. Crente relaxado, né, em relação aos dízimos. Eu não estou dizendo que eu sou hoje 100%, tá? Não sou 100% correto. Eu tenho minhas falhas também. Mas eu era muito relaxado mesmo. E aí, eu lembro que eu andava só com aqueles poisézinhos, né? O carro quebrava aqui, quebrava ali. Era um desespero. Aí tinha irmãos que me ajudavam a empurrar e ajudavam a arrumar. Sabe, essa coisa toda? Aí um dia eu parei para pensar, falei, Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? Eu preciso tomar uma posição. Mas aí é como o Senhor falasse lá na minha mente assim, ó. Para de ser relaxado em relação ao dízimo. Seja mais fiel. Eu falei, mas Senhor... E eu comecei a ser mais, né? Comecei a melhorar em relação a isso daí. Sabe o que aconteceu, irmãos? No ano 2000, Deus me deu um carro zero. No ano 2004, Deus me deu um outro carro zero. Eu já troquei de um Gol, já peguei um Fox. E no ano 2010, Deus me deu um outro carro zero. Esse Deus é maravilhoso ou não é? Eu não estou dizendo que não é para ter poisé, não é nada disso. Mas eu parei para pensar, falei, Senhor, mas que desespero. Ia para a igreja, estava indo para a igreja, o carro quebrava. Estava vindo da igreja, quando não era na ida, né? Era na volta, o carro quebrava. Senhor, misericórdia. Mas aí eu fui orar ao Senhor, irmãos. Falei, por que, Senhor? E o Senhor me mostrou que eu era relaxado nos dízimos, eu precisava melhorar. E de lá para cá, eu estou falando lá do ano... acho que 99, 2000. De lá para cá, Deus me abençoou grandemente. Grandemente, irmãos. Como Deus é maravilhoso. E a palavra do Senhor se cumpre. Louvado seja Deus. Vamos lá. Próxima ação aqui, próxima atitude que leva a igreja a ser vencedora. O partir do pão. Está lá em Atos 2, versículo 46. O texto diz, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O texto que nós lemos, né, de Atos 4, mas lá o versículo, nós lemos o 34. O 35 diz que eles repartiam segundo cada um havia de necessidade. Ou seja, conforme a necessidade de cada um. Tudo isso promove, com certeza, a união entre os irmãos. Não é época, né? Nós estamos vivendo uma época muito difícil. A gente fica até... Apesar que eu confesso para os irmãos que eu não tenho muito medo. A minha esposa tem mais medo que eu. Mas não é época da gente estar convidando os irmãos para ir em casa, né? Almoçar, jantar, tomar café. Por causa da proximidade. Existe um perigo aí, um contágio. Mas, irmãos, eu lembro que, e está aqui minha prima, os pastores, eles vinham e ficavam na casa da gente uma semana. Posava, dormia, comia, bebia. Eu estou dizendo de algo lá atrás, viu? Como era maravilhoso isso. Irmãos que vinham de longe, se hospedavam na nossa casa, na casa dos meus avós. Meu avô Gabriel, minha avó Donila. Hoje parece que tudo mudou, né? Parece que é um irmão para cá, outro para lá. Tem que marcar pelo WhatsApp, por telefone. Daqui uns dias tem algo diferente. Está vindo o 5G, né? Então, assim, está tudo mudando, né? Mas nós não devemos perder essas coisas que promovem união entre nós, irmãos. Quando acabar essa pandemia, convide um irmão para ir na sua casa. É lógico que às vezes a gente quer ser convidado, né? Mas faça a sua parte primeiro. Convide. Tente promover laços de amizade entre os irmãos.
Então, o partir do pão ele é muito interessante, porque eles comiam com alegria e singeleza de coração. E aí o texto diz que era todos os dias. Não era uma vez por mês. É isso que Deus, quando eu estava lendo, já li isso aqui só de ontem para cá, eu li umas 3 vezes, tá? Ou 4. Então, assim, eu falei, Senhor, qual é a essência do texto? Aí Deus falou assim, ó, a essência do texto está aqui, ó, era todos os dias. Amém? Louvado seja Deus. No final a gente vai orar para Deus promover isso nos nossos corações, para que todos os dias a gente possa partir o pão com alegria. Último aqui. A última ação, a última atitude que faz a igreja vencedora. A oração. Muitos textos do livro de Atos falam da oração, e através da oração, a igreja ela foi fortalecida. Os milagres e as maravilhas aconteceram. A oração da igreja é aqui que nós vamos frisar. A oração da igreja era fervorosa e poderosa, irmãos. Nossa, que maravilha. A gente está precisando disso, não está? E Deus capacita para isso, irmãos. Só que para isso, nós precisamos ser de oração. Que senão, a oração nossa vai ser sempre aquela mesma. Posso falar? Fraca e pequena. Mas se nós formos de oração, a nossa oração ela vai ser uma oração fervorosa e poderosa diante do Senhor. E aí o que diz a Bíblia sobre a oração? É a oração da fé salvará o doente. Oh, Deus bendito. Nós precisamos dessa oração, irmãos. O texto de Atos 4. Atos 4, a gente está terminando, tá? Até quero convidar os irmãos em pé, para a gente já estar fazendo quase que o fechamento. O texto de Atos 4, versículo 29. 29, 30 e 31 diz assim: Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Aleluia. E aí, irmãos, o texto 31, versículo 31 diz: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, aleluia. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Eles estavam reunidos em oração e o lugar tremeu. Qual foi a outra bênção? Todos foram cheios do Espírito Santo. Eu entrei aqui, eu sentei ali, eu fiquei procurando a minha prima. Aí eu só consegui te ver quando eu vim aqui para frente. Mas Deus sabe por quê, né? Mas é interessante, eu sentei, primeira coisa eu fiquei procurando ela. Sabe qual foi a segunda coisa? E eu achei interessante. Aqui se dá glória a Deus. Aqui o Espírito Santo habita. Aqui os irmãos são alegres. O coração dos irmãos é um coração fervoroso. Aqui se percebe fé, aleluia. Aqui se percebe paz, a paz do Senhor, a alegria do Senhor, a força do Senhor, o poder do Senhor, porque os irmãos glorificam a Deus, aleluia. Oh, bendito Deus.
Oh, glória a Deus. Talvez de uma forma diferente, irmãos, pode ser que o lugar não se abale, mas o coração de alguém aqui se abala pelo poder da oração, aleluia. O coração aqui, ele muda, ele se transforma, aleluia. Mesmo que há conflito, mesmo que há dor, mesmo que há tristeza, o Senhor transforma, o Senhor muda num coração alegre, num coração avivado, num coração abençoado, aleluia. E o nome do Senhor é exaltado, é glorificado. Eu senti isso quando eu sentei ali, irmãos. Os irmãos glorificando ao Senhor. E eu quero lembrá-los de que muitos de nossos irmãos e muitos de nossas igrejas já não fazem isso que vocês fazem. É pura verdade, irmãos. Da mesma forma como você entra e senta, você sai. Porque não se busca mais o Espírito Santo. Porque não se glorifica mais ao Senhor. Os irmãos têm vergonha de dizer amém, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, a vergonha. Mas aqui é diferente, irmãos. Graças a Deus, na igreja onde congrego, na Vila Falque, ainda é diferente. Os irmãos ainda buscam ao Senhor, ainda exaltam ao Senhor, aleluia. Não é simplesmente da boca para fora, mas é do coração, aleluia. E Deus se manifesta, queridos irmãos. E Deus se faz presente e o Espírito Santo atua. É aqui onde Deus cura, aleluia, através da oração. Onde Deus faz o milagre. É aqui, irmãos. Deixo para vocês essa palavra bendita que está no Salmo 62, versículo 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio, aleluia. Salmo 72, versículo 11, versículo 12. E todos os reis se prostrem perante ele. Todas as nações o sirvam, porque ele acode os necessitados, ao necessitado que clama, e também ao aflito, ao desvalido. Esse é o nosso Deus, irmãos. Você está precisando de socorro, você está precisando de amparo, você está precisando da cura, do milagre, da bênção de Deus. Ele é o teu socorro, ele é a tua força, aleluia. Ele é o teu rochedo, diz a palavra do Senhor. Então derrama perante ele o teu coração e creia, confia nele, aleluia. Porque é no tempo dele, se for agora, se for amanhã, não importa, mas ele fará, diz a palavra do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Esses irmãos do livro de Atos, eles viveram esse momento glorioso com o Senhor. Eles tiveram esse privilégio de ver as curas, os milagres, as conversões. A Bíblia diz que muitas das autoridades se converteram ao Senhor, irmãos. Quando você estiver lá num escritório com advogado, diante de um juiz, seja quem for, uma autoridade, um policial, não se acanhe, mas fale de Jesus. Fale quem é o teu Deus. Peça ao Espírito Santo este poder, esta ousadia, esta autoridade, e fale com grandeza do amor de Deus, aleluia. Procure a partir de hoje ser diferente. Procure ser diferente, faça bons relacionamentos. Se você já tem bom relacionamento com os seus irmãos aqui, faça relacionamento com o teu vizinho,
com os teus colegas de trabalho, de escola, de estudo. Faça bons relacionamentos. E leve a eles a palavra do Senhor. Leve a eles Jesus Cristo. Para que muitos ainda se convertam ao Senhor. E sejam salvos. E sejam libertos pelo poder da palavra. Louvado seja Deus. Quero terminar dizendo que Jesus ele chama a Pedro. E ele disse assim para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é a pedra, irmãos? Jesus. Jesus é a pedra. Sobre a pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Glória a Deus! Ninguém, irmãos, pode prevalecer contra você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! O nosso Deus é conosco, Deus é com a sua igreja, Deus é com o seu povo, Deus é com você, Deus está com você, Deus está na sua casa, Deus está no seu trabalho, Deus vai contigo, aleluia! A Bíblia diz que é por onde quer que tu fores, estarei sempre com você, aleluia! Deus é conosco, irmãos. Pode vir o que vier, aleluia! Deus será sempre conosco, louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te sustente, que Deus te proteja, que Deus te mude, que Deus te transforme, que Deus te cure, aleluia. Vamos orar ao Senhor. Eu não sei a bênção que você busca, que você precisa, mas Deus quer ouvir e responder a oração desta igreja, a tua oração, a minha oração neste dia. Falemos com o nosso Deus, glorioso e amado Pai, maravilhoso Senhor, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, digno de glória, digno de louvor, digno de adoração. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela tua palavra bendita, que é poderosa, que é fiel, que toca e que move a nossa vida, o nosso coração, que transforma, Senhor. Pai, obrigado pela vida de cada irmão que aqui está, Senhor. Obrigado pelas famílias aqui representadas, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada casa, por cada lar, Senhor. E neste momento, Senhor, nós oramos por cada um deles, ó Pai, que o Senhor entre com providência, que o Senhor dê o sustento, que o Senhor dê o emprego, que o Senhor dê a graça, o amor, a paz, que o Senhor dê a fé, a esperança, que o Senhor dê também, Senhor, prosperidade, que o Senhor dê abundância, que o Senhor cure as enfermidades, que o Senhor repreenda todo o mal, aleluia. Que o Senhor esteja com o teu povo, por onde quer que cada um andar, aonde quer que cada um estiver, esteja com ele, Senhor. Ó, grande Deus, cumpra a tua palavra neste momento na vida de cada um, Senhor. E este irmão, esta irmã que ora com fé, Senhor, com propósito diante do Senhor, porque precisa, Senhor. Meu Deus, abençoa, assim como orou a tua igreja, Senhor. E Pedro foi, Senhor, liberto da prisão. Senhor, também, Senhor, ouve a oração do teu povo e liberta nesta manhã, Senhor. Liberta o filho, Senhor, que muitas vezes tem vício, tem paixões. Liberta o esposo, liberta a esposa. Liberta o vizinho, Senhor. Liberta, Senhor, esta família, Senhor. Meu Deus, tira todo o mal. Repreende, Senhor, todo demônio, Senhor, e dá, Senhor, a tua bênção, Senhor. Faça desta igreja uma igreja pregadora, uma igreja evangelista, Senhor, uma igreja que convida, Senhor, uma igreja preocupada com o próximo, com a salvação, Senhor. Pai, coloca no coração dos teus filhos ousadia, coloca, Senhor, derrama o teu poder.
Usa cada um nas tuas mãos, Senhor. Enche de graça. Enche do Espírito Santo, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama o Espírito Santo, Senhor. Que esta igreja, ela continue uma igreja alegre, uma igreja avivada, uma igreja cheia dos dons, uma igreja cheia do teu poder, uma igreja que te glorifica, uma igreja que te louva, uma igreja, Senhor, que bendiz o teu nome. Oh, Deus bendito, que crianças, jovens, irmãos e irmãs, a cada dia, Senhor, seja um vaso, um instrumento em tuas mãos, Senhor. Que esta igreja, ela cumpra o papel da igreja na terra, levar a tua palavra aos perdidos, mas também, Senhor, te adorar em espírito e em verdade. Pai, muito obrigado. Obrigado por este momento, Senhor. E nós oramos e pedimos estas bênçãos no nome de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe vocês. Se Deus nos permitir, né, estaremos juntos novamente. Se não, nos veremos no céu com Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Nós vamos orar pelos pedidos de oração nesta manhã. Continuamos orando pela vida da Beth, que se encontra com câncer, né, pedido do irmão Eduardo, para que o Senhor faça o melhor na vida dela. Continuamos orando pelo Lucas, o filho da irmã Alcione, pela Tatiana, filho do diácono Germano, né, que está com uma pedra na vesícula, e pela família da Lígia, né? Não esquecemos desses irmãos. Pela família da Daiana, para que Deus continue trabalhando na vida dela cada dia. Não esquecemos de orar pelos nossos jovens que estão afastados, que estão distantes, que estão fracos na fé, para que o Senhor traga-os de volta à casa do Senhor. Oremos pela nossa igreja, né? E o irmão Isaac também pede oração por ele e pela sua família, para que Deus trabalhe em cada ser, em cada vida. Levantemos as mãos e oremos ao Senhor. Pai santo e poderoso Deus, Deus de eterna glória, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que fortalece, o Senhor é aquele que ampara. Pai, entra com o teu poder naquela UTI, visite a Beth, ó Deus eterno. Tu tem poder para curar. Pai, nós entregamos em tuas mãos, aos teus cuidados, ao teu trabalhar, ao mover do teu Espírito Santo. Trabalhe na vida do Lucas, ó Deus eterno. Entra com a tua infinita misericórdia. Pai, trabalhe em cada coração. Faça obra em cada vida. Visita a Tatiana, Deus eterno. Repreenda aquela enfermidade. Cura ela da vesícula, ó Deus eterno. Mostre o teu grande poder, a tua infinita misericórdia, o teu grande amor para com ela cada dia. Pai, trabalhe na família da Lígia, na família da Daiana, ó Deus eterno. Entra com o teu poder. Resgata essas vidas, ó Pai, de volta à tua casa de oração. Toque em cada coração, faça obra em cada vida. Os nossos jovens, ó Deus eterno, que têm distanciado dos seus caminhos, Pai, traga-os de volta à tua casa de oração. Que onde estiver nesse momento, o teu Espírito Santo vai trabalhando, vai, ó Deus eterno, movendo os corações, vai solucionando o problema, vai guardando a cada instante e amparando a cada dia. Pai, que o Espírito do Senhor faça obra em cada coração. Tu tem poder, ó Deus eterno, para que a igreja, ela permaneça firme, ela continue caminhando nessa jornada, ó Deus eterno, anunciando a tua palavra, conforme foi a mensagem que nos foi dita.
Pai, que a igreja caminhe a cada dia, que a igreja prospere, ó Deus eterno, que ela permaneça firme nos teus caminhos. Trabalhe na vida do irmão Isaac e da sua família, ó Deus eterno. Entra com o teu poder, faça obra em cada coração, soluciona cada problema. Pai, abençoa o teu povo, dê uma tarde de paz e de bênção. Proteja, ó Deus eterno, guarde a cada um por onde andar, que a tua mão esteja estendida para abençoar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos aos nossos irmãos que esteve presente conosco nesta manhã, que o Espírito Santo trabalhe em cada coração. Agradecemos a vida do pastor Dias, da diaconisa Leni, que esteve conosco, convidado, mensageiro, que a bênção do Senhor continua na sua vida, continua te usando a cada dia para transmitir a palavra do Senhor. Os nossos agradecimentos e deixamos o convite a você. Esteja aqui amanhã conosco às 18 horas para o culto da noite, para que possamos adorar ao Senhor a cada dia. E agora curvemos as nossas frontes e nos despedimos dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém.